A paz do Senhor Jesus, a todos que estão me ouvindo, a todos os irmãos, de perto, de longe, e aonde chegar esse vídeo. Eu agradeço pelas pessoas que vão compartilhar, pelas pessoas que vão comentar, pelas pessoas que vão dar like. E que vão se inscrever também, né? Eu me chamo Valdemir, vim de São Paulo, sou um servo de Deus, né? E estou aqui ajudando o pastor Arnaldo, aqui na Paraíba, cidade de Manaíra, e posso assegurar-lhe, pastor Arnaldo, que eu me orgulho de estar aqui trabalhando com o senhor ter aberto as portas para mim, né, aqui na DGO. Pastor Arnaldo, ele é um pregador famoso, ele prega por todas as partes, é chamado. A semana que vem ele vai aí para São Paulo, Goiás, Minas, né? Ele é cantor também. Ele é cantor também. Ele tem me ajudado muito também com os meus vídeos. Estou começando agora, semana passada, né? Então, eu quero ler aqui. O Senhor me deu o dom de curar, né? Falou comigo para orar pelas pessoas que Ele cura. Então, eu estou com essa incumbência e quando a pessoa recebe uma missão, eu recebi em 2006, né? Aí em São Paulo, cidade de Taquatinga, eu orei por muita gente, ficaram curadas de câncer, tudo quanto é tipo, AIDS, né? Aleluia. Então eu quero ler aqui em Isaías 53, dois versículos, que é o 4 e o 5, certo? Para iniciarmos aqui a minha palestra com vocês, né? Em nome de Jesus. Então diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, né? Aqui o 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Quer dizer, só esse versículo aqui está incluído a cura e está incluída a nossa salvação. Entendeu? Então, a gente vê que aqui Jesus veio com um propósito, né? Ele veio com um propósito de tirar a doença, o pecado, certo? Mas com uma exigência. E qual foi essa exigência? Se crer. Para todo aquele que crê, né? Jesus chegando no tanque de Betesda, estava ali um homem que praticamente estava pedindo: Senhor, Senhor, meu Deus, meu Pai, né? Eu preciso que alguém me joga no tanque, e todas as vezes que eu venho aqui, e já fazia 38 anos que ele estava paralítico, né? Diz a palavra do Senhor. 38 anos. Então ele não era jogado. Outros vinham e entravam na frente dele, né? Então a gente nota, mas que como ele clamava ali, tal, o Senhor Jesus foi informado e ouvia a oração dele, né? Porque a gente sabe que Jesus não era uma pessoa igual a nós. Ele tinha um corpo igual ao nosso, mas o que estava dentro dele era a palavra de Deus, a que criou os céus e a terra, que fez tudo isso aí, né? O Pai se uniu à palavra e fez tudo isso aí,
E hoje o Pai está na palavra, nesse corpo lá, né? Com Jesus. Glória a Deus. Então aqui fala que isso aqui foi uma nova aliança. Se você não acredita, leia Isaías 56, que lá fala de uma nova aliança. E Paulo fala que com essa nova aliança, é, é, o Senhor alcançou os gentios. Na primeira aliança, os gentios eram de fora. Você pode ver onde fala ali nos primeiros livros de Êxodo, de Gênesis, né? Deuteronômio e Levítico. Você pode ver. Os livros de Reis. Você pode ver que fala só de Israel. A salvação veio para eles. Deus não tinha compromisso conosco, com os que eram fora da comunidade de Israel, os que moravam em outros estados, outros países. Deus havia chamado esse povo. Então, Paulo diz que essa aliança foi feita ainda para os judeus também, certo? Só que é uma aliança superior, porque a primeira foi feita com sangue de animais. Essa segunda foi feita com sangue humano, sangue do próprio Filho do Criador, que estava dentro ali, sentiu as dores, passou por tudo aquilo, passou por essa terra para ver o que era, sentiu na carne, no corpo, no espírito que estava dentro do corpo, o que era, certo? Viver aqui na terra. E com isso ele pagou o nosso pecado, né? Nós vemos que ali em Colossenses 2:14 fala que ele aboliu, tirou aquela escrita que era contra nós, né? Que nos acusava, que era o nosso acusador contra nós. E então foi abolido. E com isso foi despossado o poder do diabo. Que quando Jesus estava ali na cruz, que ele deu o brado às 3 horas da tarde, Pai, está consumado, e morreu, e saiu o espírito, ele foi lá no inferno, porque lá tinha muita gente, certo? Porque no tempo de Noé, se salvou só 8 pessoas que estavam na arca. O resto que morreram, não se salvaram. E Pedro fala, na sua carta ali, que ele foi lá. Quando ele chegou lá, todos que tinham morrido até a morte de Jesus, certo? Quando viu Jesus, que estava ali firme ainda, que não havia amaldiçoado Deus, que não havia, né, se rebelado, que estava achando, eu mereço, eu estou aqui, mas Deus tenha misericórdia de mim. E essas pessoas se salvaram, viu? E foi lá, entendeu? Bom, mas o que eu quero dizer aqui, que não há motivo para a gente achar que Jesus só veio salvar, e Jesus veio curar a doença do espírito. Quando ele vem salvar a alma, ele está curando a alma. Ele está curando a alma. Mas quando ele fala ali que levou em seu corpo as nossas doenças, as nossas enfermidades, é da carne. É da carne. Entendeu? Aqui, em Pedro 2, né? Versículo 24. Vamos ver o que diz aqui. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados.
Pois vocês, ainda diz aqui, vírgula, mas agora vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Olha lá. E pelas suas feridas vocês foram curados. Certo? Bom, eu não quero entrar em detalhe, mas pessoas que lêem lá 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, né? Ali está vendo Coríntios 12, que fala sobre os dons espirituais, está vendo que Deus está usando o corpo, está usando os membros. E a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Se nós somos membros do corpo de Cristo, a nossa carne faz parte, né? Se a carne não fizesse parte para receber a cura, também nós não ia sermos transformados, abrir e fechar de olho, né? Para um corpo mais superior. E também não ia ser ressuscitado aqueles que morreram. Para quê? Né? Para ressuscitar precisa do DNA daquelas pessoas. Os ossos. Entendeu? E para transformar nós no abrir e fechar de olho, precisa também dos nossos ossos. Quem não acredita vai estudar sobre isso, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu quero ir rápido aqui. Eu não quero falar muito, certo? Porque o Senhor mandou eu orar que Ele cura, né? Mas nós vemos que Jesus, quando passou aqui pela terra, Ele falou sobre um paralítico que estava lá no tanque de Betesda. E aí Jesus chegou e falou assim: você quer ficar são? Quer ser curado? Ele tinha certeza. Ele falou, mas não tem. Ele tinha certeza que se ele fosse lá, ele era curado. Fosse jogado na água, né, do tanque. Que uma vez por ano o anjo vinha e agitava a água. Aí entrava aquele lá, daí uma hora vinha de novo, agitava, naquele dia, né? E ele estava lá esperando. Falou, mas Senhor, não tem quem me... Aí o Senhor disse, levanta, pega a tua cama e anda. Em vez dele ir para casa, ele foi lá para as festas. Bom, beleza. Ele andou. Então nós vemos que Deus... Tem muitas pessoas que acham que Deus não quer curar ele. Não. Eu já fui muito mal na vida e tal. Deixa eu pôr aqui uma música aqui junto com... Depois põe. Né? Já fui muito mal na vida, então Deus não quer. Eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por algumas coisas e tal. Mas... quando nós olhamos, nós vemos que foi cancelada a nossa dívida. E Deus pôs no esquecimento. Não está mais em vigor aquilo que nós éramos. Nós somos nova criatura. Pode ler lá, em Coríntios 6, Coríntios 3, que nos fala que nós somos nova criatura, não somos mais aquelas pessoas velhas, né? Mas... então eu já vi ali que a promessa ela foi feita, né? E Pedro confirmou, né? Pedro recebeu o dom também de cura, né? E todos eles curavam os enfermos, os 12 discípulos, certo? Até Judas Iscariote, no começo ele curava os enfermos, ele orava, as pessoas eram curadas, expulsava o demônio, mas depois ele deixou entrar, né? Algo dentro dele que levava ele para ser o tesoureiro do rei. E aí ele caiu em tentação, querendo ser muito grande, né? Mas vamos voltar aqui. Se Deus faz uma promessa para você, você acha que ele cumpre a promessa? Ou que ele ainda quer cumprir, que não cumpriu? É certo que quer, né? Porque também está escrito aqui, ó, em Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Porventura, diria ele e não faria? Né? Ou falaria e não confirmaria? Nós sabemos que o que um homem fala é o que ele é. Se ele cumpriu o que ele falou, é o que ele é. É o caráter dele. Pelo caráter, pela fala dele, você sabe quem ele é. E pela fala de Deus, a gente sabe quem ele é. Quando ele disse lá em Êxodo 15:26, olha, se vocês fazer o que eu mando, se vocês andar direitinho, a vaca de vocês não vai morrer, os bois, os animais, o pão que vocês fazer vai crescer, tudo que vocês pôr a mão vai ser abençoado, e eu tiro do meio de vocês a enfermidade que veio lá para o Egito, que eu mandei lá para o Egito. Quer dizer, essas enfermidades já estavam no mundo. Não foi Deus que fez ela, não. Viu? Foi o diabo que trouxe. Quando Eva pecou lá no jardim do Éden. Adão e Eva. Entendeu? A mente deles ficaram o quê? Ficaram com a dúvida junto. E hoje, você não percebe que a gente anda com isso? Eu já me libertei de uma semana para cá, graças a Deus. Não duvido de mais nada do que é a palavra do Senhor. E estou vendo muita diferença, certo? Na minha vida e na vida daqueles que eu oro por eles, certo? Porque se a fé deles não é suficiente, Deus me deu palavra para fazer uma fé genuína nessas pessoas, para tirar a dúvida deles, certo? Porque se nós tivermos o pensamento de Cristo, andar pela palavra dele, nós somos um com Cristo. Mas se nós andar duvidando da palavra dele, achando que é só a salvação da alma e do corpo não, viu, pastores? Viu, pregadores do evangelho? Então você está sendo um corpo com Cristo e um corpo com o demônio. Porque a dúvida é do demônio, não é de Deus. Senhor Jesus disse assim, olha, que a palavra de vocês seja sim, sim e não, não. Se você é da minha parte, é sim, sim. Se você é da outra parte, é não. Mas se você é da minha parte, o que é não é não. O que é sim é sim. Deu para entender? Agora você ficar com sim e não dentro de você, como é que faz? Para a palavra de Deus você não pode dizer não. Você tem que dizer não para as coisas erradas, para a dúvida. E para a verdade você tem que dizer sim. Então nós vemos que em São João, capítulo 1, versículo 17, diz que a lei veio por Moisés, certo? Mas a graça e a verdade vieram através do Senhor Jesus Cristo. A lei veio por Moisés, de que jeito? Com a morte de animais. Fez tudo aquilo ali, ó. O Salmo 105, onde fala aqui, Salmo 105, versículo 37. Está escrito assim que Deus fez sair do Egito, né, de entre as suas tribos. Nós sabemos que saiu do Egito quase 3 milhões de pessoas. E diz assim, não houve um só enfermo. Não houve um só enfermo. Irmão, dá para imaginar, no meio de 3 milhões de pessoas, não teve um só enfermo, tudo com saúde, tudo com disposto.
Tudo sadios? Hum? Porque quando eles ficavam enfermos, eles olhavam para onde? Para a palavra de Deus, para a promessa. E eles eram curados. Né? E hoje, você crê que Deus cumpre aquilo que fala? Jeremias falou, Deus falou o que para Jeremias? Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Certo? Eu velo por ela. E também falou no capítulo 32, versículo 27 de Jeremias. Jeremias, não é nada difícil para mim. Eu sou o Criador de toda a humanidade. Eu posso fazer tudo. Então a gente não pode ficar com esses dois pensamentos, porque aí você fica com um, que é o verdadeiro, você fica do lado de Cristo. E com o outro você fica do lado do diabo. Né? Oh, mas será que Deus quer me curar? Eu já orei tanto, mas você fica falando mal dos outros? Deus não aceita isso. O que está escrito lá em Mateus 7, versículo 1? Não julgueis para que não seja julgado. Com a medida que você medir, você vai ser medido. Aí. Para Pedro falou, quem que o ferro fere, com esse é ferido, Pedro? Ficar falando mal dos outros, que os outros não é crente de coisa nenhuma. Mas e nós quando aceitamos Jesus? Nós éramos crente verdadeiro? Você era? Se você era verdadeiro e foi verdadeiro até agora, é uma exceção, né? Vamos dizer, você foi uma exceção. Porque o Paulo falou assim, o quê? Coríntios, olha, eu trato vocês com leitinho e tal, porque vocês não podem ainda receber uma comida forte, um alimento sólido. Entendeu? Quando a pessoa aceita Jesus, ele é uma criancinha. Ele está bebendo leitinho, a coisa mais leve ali. Olha, tem que continuar na fé, continuar firme, irmão. Olha, irmão, desvia de lá, vem para cá, irmãos, e tal. E muitas vezes, mesmo ouvindo isso, a língua na vida dos outros. E isso faz o quê? Tira você da espiritualidade. Isso não é fé. Isso abate a sua fé. É um inimigo dentro de você abatendo você, matando você. E você não percebe. Sente até saciado, assim, alimentado quando fala. E quando alguém passou e você concordou, você sente aquele alimento. Assim acontecia comigo. Mas enquanto eu agia assim, o Senhor não podia chegar em mim falando, Valdemir, quando você orar, eu vou fazer milagres originais a estes que eu fiz. Tá vendo? Então ele deu poder a Pedro, aos discípulos, capítulo 10 de São Mateus, e 10 e 9 de Lucas. E ele falou, quando vocês chegarem numa casa, tiver enfermos, a casa te aceitar, vocês entram e abençoam aquela casa e ora pelos enfermos que tinham lá, cura os enfermos daquela casa. Será que numa casa, Jesus está falando só com as pessoas que não têm salvação na alma? Que está em pecado? A linguagem está clara, está explícita. Não precisa explicar mais nada sobre isso. E quando Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, é porque ele me ensinou e está mandando te ensinar. Se você quer ter alguma coisa com Deus, quer ter saúde, quer ter a cura, quer ter bens materiais, faça isso. Tudo vem. Chega a você como um ar que respira. As oportunidades abrem para você. Tudo. Viu? Se a sua aposentadoria não saiu, você está correndo atrás, ela sai. Deus põe bastante gente para trabalhar por você. Mas quando você não está fazendo um corpo com Cristo, o Espírito Santo não pode fazer nada por você. Olha o que ele disse para Pedro. Pedro, o diabo me pediu para você andar. Praticamente Pedro falou, e o senhor fez o quê, Senhor? Falou, eu só orei por você. Pedi ao Pai
para te proteger e te guardar para você não ir para o inferno. Só faltou falar isso. Não foi? Então, porque aí não tem jeito. Estevão foi apedrejado. Ele viu os céus abertos, mas Deus pôde livrar ele? E nem ele pediu o livramento, porque ele ofendeu aquelas pessoas. Ofendeu os líderes. Né? Nós precisamos orar, não é por força nem por violência. Vocês têm que se converter, vocês são um assassino, vocês são um bandido, vocês são isso, são aquilo. O que é isso, gente? Foi assim? Você vai trazer alguém assim? Ofendendo, provocando ressentimento no coração dele, na vida dele? Eu aprendi que um ressentimento ele dura a vida toda na vida da pessoa. Cada vez que você olha aquela pessoa que te ofendeu, você lembra das palavras que ele falou. Viu? Você pode perdoar ele, mas quando você veja ele, você lembra. Não sai nunca da mente. Então, o que Jesus disse? Às vezes você está ali firme com Deus, tá? Eu matei, Jesus me perdoou, tal. E você perdoa? Quando alguém te fere, você perdoa? Quando alguém fala mal de você, você perdoa? Você não vai bater boca, você não vai discutir, não? Se você não vai. Mas se você foi até agora, peça perdão. Jesus disse, se vocês não perdoar as pessoas que te ofendeu, o vosso Pai também não vai te perdoar. Por isso que ele disse. Perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. Então, esses dois, dentro de nós, a fé e a desfé, né? A incerteza, a dúvida. A dúvida não pode andar dentro de nós, ela tem que estar fora. A palavra de Deus é isso, falou, opa, glória a Deus. Quanto tempo será que eu vou receber, Senhor? Eu quero, Jesus. Quanto tempo demora uma semente para germinar? E às vezes você quer hoje, de hoje para amanhã. A cura sim. Ele deu o poder e que quando você aceita Jesus, você já tinha que ser informado que ia ser curado da alma e do corpo. Você receberia na hora, porque foi feito aqui o sacrifício para isso. Né? Foi feita uma aliança com o sangue do próprio Filho do Criador. Mas tem coisas que não é assim na hora. Tem coisas que é como uma semente que você semeia. E Isaías 55, do 10 em diante, lê lá. Viu? Assim como Deus manda a chuva e ela não volta para a terra, o sol não seca ela, não leva ela para a terra de volta, né? Sem fazer o que Deus quer, antes que a semente nasça e dá, né? A semente ao semeador e pão ao que come. A semente não volta para Deus vazia. A semente, ela produz ali. Deus enxerga ali. A palavra que Deus falou, ela produz. Às vezes demora. Quanto tempo demora uma semente para dar fruto? Se for um feijão catador, que eles falam aqui no Nordeste, é 2 meses. Já pode catar ele, comer. Se for o feijão de arranca, aí eu não sei, acho que é 3 meses, 3 meses e meio. 4 meses, não sei. Então, pense nisso. Eu vou orar. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que Deus pôs na minha boca aqui, quanto às doenças que Ele me pôs aqui, fazer eu lembrar, é que eu vou orar, tá? Mas a mesma palavra que eu não falei, a doença que eu não falei, você pode estar certo disso. E você vai receber.
se você crer, tá bom? E vai sair na hora. Se não sair na hora, tem 3 dias para ela sair. Ou tem 7 dias, mas sai. Se for caroço, vai sumir na hora. Se não sumir na hora, tem até 7 dias para sair. 3 dias. Entendeu? Ou até 3 meses. Você não pode duvidar. Você tem que aceitar Jesus assim, ó. Em São Marcos, capítulo 11 e versículo 24. Quando orares, crede que já recebeu, e assim o será feito. E ali Jesus falou, olha, eu falei para a figueira, amaldiçoei ela, secou. Mas vocês fazem muito mais que isso. Não só para a figueira, se você dizer para esse monte aqui, se esse monte precisar sair daí, ou da sua terra, estiver atrapalhando, e vocês pedir para se erguer e se lançar no mar, o monte vai. Olha o poder que tem a palavra. E Salomão, no capítulo Provérbio 18, versículo 21 e 22, ou 20, 22, uma coisa assim, ele está falando que a palavra da nossa boca, ela tem poder para a vida e ela tem poder para a morte. O que Jesus falou ali no capítulo 11 de São Marcos. Ele amaldiçoou a figueira. Mas ele mandou orar e ele também abençoou as pessoas ficaram curadas. Então ele mostrou ali que a palavra é o que Salomão falou. E a sabedoria de Salomão veio de onde? Veio da palavra, que era Jesus. Né? Então, amados, confia no Senhor. Entrega para Ele o teu caminho. Quer entregar a tua vida para Ele? A primeira coisa que eu vou fazer agora é orar pelas pessoas que querem entregar a vida para Ele. Certo? E ele falou assim, olha, os discípulos voltou alegre, contente, Senhor, até os demônios obedecem, se manifesta e sai. Os enfermos são curados, ficaram curados, nós ungimos eles com óleo e tudo. Mas eu estou ungido aqui, e quando eu estou falando, vocês serão ungidos aí. Viu? Que eu já orei por pessoas lá no Tietê, quando eu estava em São Paulo, lá na praia do Tietê, eu estava de bermuda, certo? Camisa de manga curta. E eu orei para uma senhora bem de idade, ela andava mancando com, assim, com um andador, né, assim. Aí a minha mãe já sabia, correu lá na frente, falei, minha mãe, o que ela está fazendo, meu Deus? Né? Tava eu, minha irmã, minha cunhada, minha mãe falou para ela, você quer ser curada? Você quer ser curada? Meu filho vem vindo aí, ó, e vai orar por você, você vai andar. Você vai andar normal, vai sair correndo. Ela falou, eu quero. Aí eu fui chegando, ora por ela, Ademir, ora por ela. Valdemir, ela me chama de Ademir, né? Falei, Jesus, quanta fé tem na minha mãe, né? E eu assim, eu tenho a fé, se ela cresce. Aí a menina falou, a mulher falou, eu quero, eu falei, ela creu. Aí eu fiz a oração, arrependi da vida dela, todo mal, né? Toda paralisia da perna, tal. E aí, quando eu acabei de orar, minha mãe falou, dá uma carreirinha, solta isso aí. Tomou dela e ela saiu correndo assim, foi lá, em volta lá e correu tudo. Olha só. Aí ela disse que a filha dela era da quadrangular. Né? Eu sou da Assembleia de Deus, frequento aqui na Assembleia de Deus. Mas eu sou da igreja de Deus. Porque Deus vai tirar um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá, vai formar uma igreja. Eu considero todo mundo que invoca o nome de Jesus. E todos que invocam o nome de Jesus serão salvos. Pedro disse, né? Então eu vou orar primeiro para vocês que estão se entregando para Jesus. Feche teus olhos e diga comigo, Senhor Jesus, me aceita, perdoa meus pecados. Eu quero te seguir. Eu não tenho força. Fala para ele, eu não tenho força. Mas eu creio no seu poder e no poder da tua palavra. Eu creio que se o Senhor me ligar no céu,
que esse homem aí me ligando no céu, eu estou ligado contigo. E se ele pedir para o senhor escrever meu nome no livro da vida, o senhor escreve. Fala assim. E creia. E fica na palavra. E eu vou orar. Pai, escreve o nome desse teu filho, que está se entregando agora para ti. Ele quer mudar de vida, ele quer uma nova vida. Ele quer ser curado, ele quer ser salvo, ele quer que a alma dele seja desprendida. Ele quer prosperidade. Ele quer viver a vida que o Senhor trouxe para nós. Viver uma vida com abundância. O Senhor disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, Pai, dá para ele vida com abundância. Dá alegria. Tira essa depressão. Tira essa vontade de se suicidar. Em nome de Jesus, sai todo o mal dessa vida. Escreve o nome dele, Pai, no livro da vida. Eu creio, Senhor, que o nome dele está sendo escrito no livro da vida. O nome dela está sendo escrito no livro da vida. Sim, Senhor. E dá um brilho no nome dele. E manda um anjo, Senhor, para acompanhar ele. E que o teu Espírito fale com o Espírito dele, para a calma dele, para que ele e para que ela, ó Deus, ande no teu caminho. Sim, Pai. E que essa pessoa também me escreva, certo? Fale nos comentários para que eu saiba o que está acontecendo com elas. Os milagres que o Senhor está fazendo. E cura essa pessoa também que está enferma, Pai. Todos quando está enfermo. Essa pessoa que chegou, seja curada também, seja solta a alma delas, de todas elas, sim, que estiver presa, seja solta, se que quebre todas as correntes que o diabo pôs na vida dessas pessoas. Eu quebro agora em nome de Jesus todo o mal que foi feito no mar, na praia, nos rios, nas encruzilhadas, nas matas, nos montes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai! Está quebrada agora em nome de Jesus. E essas pessoas todas estão curadas, seja qual for a enfermidade, seja da tireoide, seja do olho, seja da cegueira, seja da surdez, seja da mudez, da gaguez, sejam curados a todos em nome de Jesus. Seja câncer, sai, eu te destruo em nome de Jesus. Sai da vida dessa pessoa, agora. Cisto, sai do útero dessa mulher, agora em nome de Jesus. Todo mal que estiver na vida desse corpo, que está destruindo esse corpo, eu quebro agora, eu destruo agora em nome de Jesus. Eu declaro todos curados, para a tua glória, Pai. E diga comigo, gente, muito obrigado, ó Pai Celestial. Muito obrigado pela minha cura. Pela tua palavra e pela palavra do teu filho que orou, eu estou curado. E eu creio, eu estou curada, eu creio. E assim seja, eu digo. Vocês estão curados em nome de Jesus. E vocês digam amém e obrigado, Senhor. Obrigado. Fique com Deus. Ore por mim. E comente aí para que eu saiba o que é que Deus está fazendo. Eu vejo pela fé muitas pessoas sendo curadas, libertas, entregando para Jesus. E é isso que Deus quer. O trabalho de Deus é esse na terra. Tirar as almas que estão indo para o inferno. Fazer as pessoas enxergar o engano que elas estão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.